Bem-vindos à segunda aula de matemática, esse é o roteiro 1 do segundo bimestre. Hoje nós faremos atividades no livro integrado nas páginas 8, 9, 10 e 11. E para iniciar nossas atividades, nós vamos fazer a leitura da seção Eu Cidadão. Todas as vezes que nós precisarmos trabalhar essa seção, nós faremos leitura de textos e precisaremos também fazer algumas reflexões para que nós possamos ser cidadãos melhores. O texto que a gente vai ler agora, ele tem como título Me Vê 16 mil litros de água. Vou ler para vocês e depois a gente vai conversar a respeito. Esse parece um pedido estranho, mais estranho ainda se for feito em um açougue. Mas é mais ou menos isso que você pede quando compra um quilinho de carne de boi. Você sabia que além do gasto de água em nosso dia a dia, que já é muito, milhares de litros são utilizados na produção das mercadorias que consumimos? Vejam bem, tudo o que nós temos dentro da nossa casa e tudo aquilo que nós consumimos utiliza água na sua produção. E essa água que é utilizada na produção, ela é chamada de água virtual ou de água invisível. Olha só, o açúcar, o queijo, o frango, a maçã e podem acreditar, até mesmo o celular é necessário da utilização de água na sua produção. Aqui, nós vamos ver uma quantidade aproximada de água invisível que é utilizada na produção de alguns produtos. Nós temos uma tabela aí que tem açúcar, tecido de algodão, café, carne bovina, frango, leite, ovos, pão, papel, manteiga, queijo, farinha de trigo, maçã e laranja. Tem também a quantidade referente à quantidade de litros de água que é gasto em sua produção. Alguns gastam um pouco menos, como, por exemplo, o papel, e outros gastam bastante, como, por exemplo, a carne bovina. Os estudiosos que fizeram as pesquisas para calcular essa quantidade de água, alguns calculam toda a água envolvida na produção, especialmente aquela que é utilizada para banho, para lavar a carne, enfim. E, além disso, tem a quantidade de água que o próprio organismo já tem. Como vocês já sabem, o nosso corpo ele é composto por uma parte de água. No caso dos animais, isso também acontece, certo? Então, vamos seguir. Parece que não é só em casa que é necessário usar água com consciência e pensar em modo de economizá-la, não é mesmo? Então, existem coisas, atitudes que nós podemos ter que vão ajudar na economia dessa água. E não é só fechando a torneira enquanto escova os dentes, não é só tomando um banho menos demorado, mas também no consumo que a gente tem de alguns produtos, já que a gente sabe que para esse produto chegar até a nossa casa também foi utilizado água. Vamos seguir? Bem, na seção lápis na mão, nós faremos a atividade baseada naquela tabela que nós estamos analisando, tá bom? A princípio, nós vamos iniciar com a conversa desses dois amigos, o Bruno e o Gustavo. Gustavo diz assim, Bruno, se eu comer um sanduíche com 2 fatias de pão, um bife de 100 gramas e tomar um suco feito com 2 laranjas, foram gastos 15.680 litros de água? Nossa, Gustavo, para eu comer 2 ovos e tomar 250 mililitros de leite, foram gastos 650 litros de água? Essas são as questões que eles estão na cabeça depois de fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, analisando a tabela. E o que precisa ficar claro para a gente é quem, tá? Esse é o Bruno e esse aqui é o Gustavo. Agora a gente vai fazer as contas e verificar se o que os meninos estão dizendo está correto. Se você encontrar um erro, você precisa explicar o que foi, tá? Qual foi o erro? Aqui, a professora vai explicar a questão, você vai fazer e aí em seguida você vai acessar o nosso canal e procurar pelo vídeo de correção, certo? Você vai utilizar a tabela também para realizar essas atividades, tá? Bruno, ele fala que ele consome 2 ovos. Se ele comer 2 ovos, aí você vai ter que vir aqui na tabelinha e ver, olha só. Ovos, 1 unidade, 200 litros. E 2 ovos, quantos litros serão? 250 ml de leite. Aí aqui diz, 1 litro de leite equivale a 1.000 litros de água. Então, quanto de leite? Com esses 2 resultados em mãos, você vai ter que somar os ovos mais o leite, certo? Com o Gustavo, você vai fazer o mesmo processo.
Você vai lá, olha quantas fatias de pão tem aqui, tá? Quanto equivale, olha, pão. Uma fatia equivale a 40 litros de água e 2 fatias. Daí você vai fazer a multiplicação, 100 gramas de carne, 2 laranjas. Em seguida você vai fazer a mesma coisa, somar os resultados que você encontrou nas multiplicações. Pão mais carne mais laranja, certo? Na questão 2, diz que Beatriz vai fazer um bolo e que ela usa esses ingredientes que tem aí na lista. Precisamos fazer o quê? Calcular quantos litros de água foram utilizados para produzir os ingredientes dessa receita. Então, tem aqui, olha, nessa lista, os ingredientes que a Beatriz vai usar. Ok? Então, o que a gente vai precisar para isso aqui? Analisar a tabela. Então, tá aqui a tabela. Aí você vai procurar lá, ó. Ovos, 1 unidade, 200 litros de água. Então, ovos, 3, tá aqui, ó, 3 a quantidade, vezes 200, que é a quantidade de litros de água, que é igual a 600. E você vai fazer isso, depois você vai localizar farinha de trigo. Quanto é a farinha de trigo? Açúcar, quanto de açúcar? Manteiga, quanto de manteiga em litros de água é consumido? Maçã, leite, tá bom? E depois você vai somar os resultados todos do cálculo que você fez, ok? Vamos seguir então, vamos adiante. Questão 3. Considerando os dados da tabela da página 9, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja com uma gota como esta. Olha só. Quantos litros essa gota representa? Vamos lá abrir a tabela de novo. Nós vamos analisar. Isso é análise de dados, tá bom? Então, olha só. Aqui diz que podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja como uma gota como esta. Então, para a produção de uma laranja, uma unidade, utiliza-se 50 litros de água. Quantos litros essa gota representa? Aí, ó, olha a dica. Quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 quilo de carne bovina? Então, aí você vai ter que localizar onde é que está a carne bovina aqui, ó, e fazer o cálculo de quantos litros de água, tá? Quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 quilo de carne bovina, já que 1 quilo é utilizado na produção 15.500, bom? Pensa, quantas vezes o valor da gota de 50 litros cabe em 15.500, tá bom? Você pode utilizar também a estratégia da decomposição. Você pode fazer a decomposição do 15.500, então você faz 10.000, quantas vezes 50 litros cabe em 10.000? Quantas vezes 50 litros cabe em 5.000? Quantas vezes 50 litros cabe em 500? Tá bom? Fica a dica, tá? A gente faz na correção tudo certinho para vocês. Mas tentem, se esforcem para fazer. Vamos seguir. Na questão C, no item C, diz: escreva o nome do produto que corresponde à quantidade de gotas pintadas ou pinte a quantidade de gotas correspondente ao produto indicado. Então, vocês têm aí uma tabela com gotinhas pintadas e outras que não estão pintadas, mas que já têm a quantidade. O que você vai precisar utilizar? Adivinha a tabela. Então, olha só. Vamos lá. Primeiro eu vou contar aqui com vocês e aí a gente vai para a tabela, certo? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 gotinhas. Então, tá aí a tabela, 30 gotinhas. Então, 30 gotinhas multiplicado por 50 deu, vamos lá, vai dar 1.500 litros. Então, é a representação da açúcar. Aí, o que a gente vai fazer? Completar ali, ó, açúcar. Tá? Já fez a primeira e aí vocês farão as próximas.
vão analisar questão por questão, vão contar a quantidade de gotinhas, fazer a multiplicação, utilizem a estratégia que para vocês fica melhor, tá bom? Se vai contar de 3 em 3, de 2 em 2. E aqui, ó, ovo, aqui no ovo, vai olhar lá, ó, ovo, 200. Então, quantas gotinhas você vai precisar pintar no ovo, no trigo, certo? Vamos seguir, então. Questão 4. Para produzir 1 kg de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta uma média de 60 kg de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Ao usar os dois lados da folha para imprimir um documento, quantos litros de água seriam economizados? Então, o que a gente precisa pegar a princípio? As duas principais informações, 540 litros de água, que são necessários para utilizar na produção, para a utilização dos papéis que eles usam nessa empresa, e 60, tá? Que é a quantidade de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Então, o que a gente vai precisar fazer? Multiplicar 60 vezes 540, certo? E depois, com esse resultado, nós iremos dividir por 2 para encontrar o que realmente nós buscamos, que seria a quantidade de litros de água economizados, certo? Para quantas pessoas essa água seria suficiente no mesmo período? Lembrem-se, a gente fez anteriormente uma atividade que dizia que cada pessoa consome em média 100 litros de água por dia. Então, a gente precisa saber qual é o consumo de uma pessoa ao dia, lembrar dessa informação, fazer o cálculo de quanto é o consumo dessa pessoa em 30 dias, certo? E depois a gente vai somar esse valor, quantas vezes terei que repeti-lo para chegar próximo aos 16.200. Então, você vai ter que fazer todo o cálculo para poder chegar nesse resultado, certo? A gente vai fazer a correção e você vai acompanhar a correção junto com a gente e essa questão vai ficar bem melhor explicado. Mas se esforcem para fazer, tá bom? Só para lembrar, nós deixamos uma atividade complementar no Positivo On que vocês precisam fazer. Você vai ter que acessar o Positivo On, abrir a janela de avaliação e selecionar a atividade com o nome Atividade 1 de Matemática, Roteiro 1, do segundo bimestre, tá bom? Lá tem 6 questões sobre esse conteúdo que a gente tá trabalhando, que a gente viu agora nessa videoaula, que é justamente medida de capacidade, transformação de litro, mililitro. Então, vai ser bem facinho para você e até serve para exercitar também, ok? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, façam as atividades e acompanhem as correções, tá bom? Tchau!